Essa aula que você vai ver agora faz parte do livro Desvendando a Língua Japonesa, que é um livro completamente gratuito e completinho para desenvolver uma base sólida de conhecimento em língua japonesa. Perfeito para quem não sabe nada ou quase nada de japonês e quer dar os primeiros passos e aprender os fundamentos do idioma. Além do próprio livro, que é totalmente gratuito, você pode adquirir também o curso completo do livro Desvendando a Língua Japonesa, que é basicamente a gente estudar o livro inteiro através de aulas em vídeo, como essa que você vai assistir agora. Se você tiver interesse, depois de você assistir essa aula, depois de você aproveitar o conteúdo dela, o link está aqui na descrição. Aqui na descrição você encontra tanto o link para você acessar o livro gratuito, quanto para você adquirir o curso Desvendando a Língua Japonesa. Bons estudos para você! Sempre que a gente tem uma palavra formada por 2, 3, 4 kanjis, os kanjis que formam essa palavra, eles têm um significado, né? Todo kanji tem um significado por trás dele. Afinal, o kanji é um sistema de escrita ideográfico. E o que eu quero mostrar para você é que o significado individual de cada kanji tem uma relação quase que direta com o significado da palavra onde ele está presente, né? Então eu trouxe aqui algumas palavras, só que dessa vez a gente não vai fazer o exercício do forma, som, significado. Eu nem vou falar o som dessas palavras, até para você treinar, aprender uma coisa de cada vez. Eu quero mostrar um exemplo para você. Então aqui nós temos a palavra que significa Japão. Essa palavra já apareceu, né? Então é Nihon, o som dela. E ela é formada, a forma dela é formada por 2 kanjis. Esse daqui e esse daqui, né? Se a gente separar eles, a gente pegar esse daqui e esse daqui, qual que é o significado desse aqui? Independente do som, esquece o som por enquanto, só o significado. O significado dele, em essência, é sol, né? E também dia, né? Sol e dia tem uma relação direta uma coisa com a outra, né? Porque o que é um dia? É quando o sol está presente, né? Quando tem sol, está de dia, normalmente. E aí você tem que pensar em épocas onde não se sabiam que um dia refere à rotação da Terra, né? Isso aqui foi criado há milhares de anos atrás. Então, o significado dele é o sol. É um desenho que lá na China um dia inventaram para representar o sol e também se refere ao dia. E esse aqui, ele tem o significado de origem, né? Esse é o significado em essência desse símbolo. Então não tem, o Japão não é conhecido como terra do sol nascente, né? Então a origem, né, o nascente, a origem do sol, ok? A origem desse nome é porque vem que o Japão ele está ao leste da China, né? Ao leste de quase que todo do mundo inteiro, né? Mas do continente grandão. O Japão é um arquipélago formado por ilhas e da perspectiva do continente o Japão está onde o sol nasce, né? No leste. Então, se você ir em direção onde o sol nasce, você chega no Japão. Isso na perspectiva da China ali, né? Ou pelo menos do continente maior. Então, pode ver que existe uma relação direta entre o significado dos kanjis presentes na palavra e o significado da palavra, ok? Essa outra aqui, né? Significa trem, ela apareceu lá atrás também, então eu vou falar o som densha, né? A palavra trem. Ela é formada por 2 kanjis, esse daqui e esse daqui. E esse daqui, o significado dele é eletricidade, em essência, eletricidade. E esse aqui significa carro, né? Então, trem é um carro que anda pela eletricidade, né? Aí não faz sentido você entrar em questionamentos de mas os primeiros trens não eram a vapor, né? Mas por que isso não significa carro elétrico, na verdade? Por que não? Porque é desse jeito, né? Surgiu desse jeito. Isso não foi criado com base numa lógica onde reuniu ali um conselho de especialistas e falou, vamos encontrar a melhor combinação possível. Isso aqui surgiu de forma natural, tá bom? Então, é do jeito que é e ponto final. Então, eletricidade e carro são os kanjis que formam a palavra trem. Outro exemplo aqui. A palavra que se refere ao nome da capital do Japão, a cidade, Tóquio, né?
ela é formada por esses dois aqui, tá? Esse primeiro aqui significa leste, tá? E esse aqui significa capital, tá? A capital de cidade, né? A cidade que é a capital de um país ou de uma região, de um estado. Inclusive, em vários lugares, Tóquio é chamado de capital do leste, né? Porque esse é o significado da palavra em essência, né? Tóquio fica mais ao leste do Japão e nem sempre foi a capital. Então, capital do leste, tá? Outro exemplo aqui. A palavra saída. Quando você estiver no Japão, dentro de algum lugar, você vai ver uma plaquinha. Até na saída de emergência vai ter essa palavra, né? Ou na saída de um trem, na saída de um avião, vai ter ali em cima, né? Representa a saída. E ela é formada por esses dois aqui. E esse daqui, ele é usado no verbo sair. O significado dele é sair. E esse aqui significa boca, tá? A boca, o órgão mesmo, a boca, esse daqui, né? Então, a saída, né, a porta para a gente sair é a boca da saída, é a boca de sair, né? E aí a gente tem que abstrair um pouco, né? A boca é um buraco, uma porta de entrada ou uma porta de saída, né, do nosso corpo, no caso. Mas pode ser de um objeto, pode ser de uma construção, tá bom? Então, é daqui que vem o significado. E por fim, essa palavra aqui significa exterior, outro país, né? O estrangeiro. É formada por dois kanjis, esses dois aqui. E esse primeiro aqui tem o significado de fora, né? Simplesmente fora, do lado de fora de algum lugar. E esse aqui significa país, né? Em origem, né, lá na essência, ele significava reino, né? Quando o mundo não era dividido em países, esse kanji já existia. Então era o reino, né? Agora é país. Então, o que é o estrangeiro? O que é o exterior? É o país de fora, né? Então, os significados individuais de cada kanji têm relação com o significado da palavra como um todo. Agora, para finalizar, é importante você entender que, lembra do que eu falei na aula passada, quando os japoneses estão lendo, ou quando uma pessoa fluente em japonês está lendo, ela sempre olha o bloco como um todo. E quando ela vê esse conjunto aqui, já remete na cabeça dela o significado de Japão. Então, quando a gente está lendo em japonês, a gente não olha esse daqui, pensa no significado dele, depois olha para esse aqui, pensa no significado dele e tenta juntar na nossa cabeça que o dia, o sol junto com a origem é o Japão. Não, esse raciocínio não acontece na nossa cabeça. A gente olha para o bloco como um todo. Lembra da nossa fórmula: forma, som, significado. Mesma coisa. Um nativo japonês, quando olha para isso aqui, ele não pensa a eletricidade e o carro, então isso é o trem. Não. Ele olha para o bloco como um todo e isso já remete na cabeça dele o trem. Se ele parar para pensar, para explicar, aí dá para fazer esse raciocínio aqui. Até porque nem sempre é tão óbvio, né? Nem sempre a junção do significado vai te levar a uma conclusão tão óbvia do significado da palavra. Ok? Mesmo exemplo aqui, tá bom? Quando a gente olha, a gente já sabe que esse bloco aqui, essa palavra formada por dois kanjis, significa saída. Não existe esse raciocínio de sair, boca. Então deve ser uma saída, tá? A gente não descobre o significado de palavras com base no kanji. E quando a gente está lendo, a gente não analisa kanji por kanji. Claro que se a gente conhece todos os kanjis de uma palavra e a gente não conhece a palavra, ajuda um pouco a ter uma ideia do significado, tá bom? Mas não é a regra. A regra é, a gente aprende palavras como um todo, palavras completas, tá bom? Mas eu queria mostrar para você aqui que existe sim essa relação de significados. Se você gostou dessa aula, clica no gostei, garante que você está inscrito no canal para você ser notificado de todas as nossas novas aulas de japonês que nós publicamos aqui consistentemente. E mais importante, deixa o seu comentário com as suas dúvidas, dizendo o que você aprendeu e o que você gostaria de aprender também. Sua participação é muito importante. Lembrando que aqui na descrição do vídeo você tem acesso ao livro completinho, Desvendando a Língua Japonesa, e também todas as outras informações da nossa escola de japonês. Estou te esperando nos próximos vídeos. Tchau, tchau!